Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, aqui pela TV Pajuçara. Esta semana nós vamos falar sobre economia do estado de Alagoas, com um dos principais especialistas nesse tema, o professor economista Cícero Péricles de Carvalho, que recentemente lançou um trabalho extremamente importante, vale a pena consultar, sobre a economia de Alagoas em tempo da pandemia. E ele usa uma expressão que eu gostaria de começar com ela. Muito obrigado, professor Cícero Péricles, por aceitar o nosso convite, por essa expressão, aparente normalidade. Bom, se aparente não é normalidade, é exatamente o que você quis dizer? Ricardo, boa tarde. Quero dizer, agradecer o convite, naturalmente, né? Dizer da minha alegria de reencontrar você, ainda que seja de forma virtual. E vamos ao trabalho. Veja bem, a aparente normalidade pelo seguinte, porque a economia alagoana, a partir dos meses da pandemia, de abril, maio, junho, março começa, né? Mas os efeitos práticos efetivos são mais a partir de abril, maio, junho, julho, e esse mês agora, o mês de agosto, a economia continua funcionando, ou seja, o comércio vendendo, o movimento de transporte, ou seja, as atividades aparentes da economia, todas elas estão a pleno vapor, não é? E nós estamos vivendo uma crise econômica grande do país, uma perspectiva de crescimento, ora, né, o governo federal diz, através do Banco Central, de menos 5,5%, que é um baque muito grande, e outras instituições, como o próprio Fundo Monetário Internacional, diz que o Brasil vai cair 9%, e Alagoas e Nordeste, né, evidentemente os estados nordestinos, estão funcionando, a economia funcionando com uma aparente normalidade, na medida em que... Os mais pobres estão sentindo menos? Os mais pobres, exatamente. E existe uma explicação para isso, né? De que, ou seja, nós sofremos o baque, o nível de desemprego aumenta, a arrecadação do Estado cai em flecha, o Estado de Alagoas, a Receita Federal também cai fortemente, o consumo de combustível cai, mas, no entanto, o movimento nas feiras, nos comércio, tanto de bairro como o comércio central, que voltou a ficar aberto agora, estão funcionando com atividade plena, aparentemente, num grau de normalidade, sem nenhum... O consumo, né? O consumo está se mantendo até crescendo, né? Diga-se passagem. E aí se cobra uma explicação para isso, Ricardo. E a explicação é relativamente simples, né? Ou seja, a partir de abril, o Congresso Nacional já aprovou em março, mas já foi implantado rapidamente em abril, o auxílio emergencial, que é uma renda que todos nós sabemos, porque quase toda a sociedade está recebendo, né? Alagoas cobre hoje, o auxílio emergencial cobre 1.200.000 pessoas em Alagoas, todas as pessoas. Se você me permite fazer uma observação, isso é praticamente a metade do eleitorado potencial do estado de Alagoas. 1.200.000 pessoas. É muita gente. E veja bem, no estado de Alagoas nós temos 1.100.000 famílias, né? E 1.200.000 estão recebendo auxílio emergencial, que varia entre 600 e 1.800 reais, a depender da estrutura da família, né? Quem era do programa Bolsa Família, quem é do Bolsa Família e mãe, né, solteira, por exemplo, ela passa a receber automaticamente 1.200 reais. 1.200 é muito, o impacto é muito forte, em 1.200.000. Isso significa, por mês, pago, né, 780 milhões de reais. Isso é o auxílio emergencial. A Previdência Social, em Alagoas, que tem um peso também muito grande, 530.000 pessoas, que também têm famílias, receberam em abril e maio a antecipação do pagamento de dezembro. Ou seja, quem recebia R$ 1.045, que é o salário mínimo, né, passou a receber R$ 1.500. Também uma renda muito forte, toda dedicada ao consumo. Os salários públicos, tanto do município, dos municípios, no plural, né, do Estado, e da própria governo federal, foram pagos em dia, e essa renda toda também vai para o consumo. E outros auxílios, né? Por exemplo... Você me permite, eu vou lhe copiar, tá certo? E você, nesse trabalho que você publicou sobre a economia de Alagoas, em tempos de pandemia, você explicita esses números, 420 milhões de reais de pagamento de salário dos servidores públicos. A Previdência Social dá em torno de 500 milhões de reais, a Previdência, 300 milhões de funcionário público, aliás, a iniciativa privada, 420 milhões, ou seja, o auxílio emergencial, ele cobre praticamente toda essa arrecadação, né? De renda, né? Toda a renda paga pela iniciativa pública e privada no estado de Alagoas. Que coisa! É uma denúncia isso, professor?
Não, é uma constatação triste. Não, soa como uma denúncia no sentido de mostrar como é baixa a renda do alagoano. Sim. E como o auxílio emergencial se transformou num instrumento poderoso, que, como todos esses programas de renda, né, que seriam transitórios, temporários, na medida que resolvessem enfrentar essa questão, não, eles se transformaram em algo estrutural. Então, não se pode viver sem a Previdência Social, não se pode viver sem o Bolsa Família em Alagoas, e alguns outros auxílios, Ricardo, nós pensamos que é pouca coisa, mas não. Por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 600 mil pessoas, de agosto até setembro, ainda receberão, né, mais 600 milhões de reais. O seguro-desemprego, Ricardo, paga por mês em Alagoas 25 milhões de reais mensalmente, média, né, que significam 25 mil, aliás, salários mínimos. Ou seja, tudo vai para o consumo. E que consumo é que ele vai? Consumo básico. O consumo de alimentos. Alimento. É isso? Remédios, material de construção que estourou. O material de construção é um fenômeno que a Secretaria Estadual da Fazenda detectou nos meses de abril, maio, junho e julho. Sensacional, por quê? Porque a demanda, né, para reformar a casa, para consertar, para ampliar, para pintar, ou seja, alguma obra de reparo ou de ampliação, ela aproveitou o tempo da pandemia, melhorou a renda e a rede de varejo do material de construção permaneceu aberta. Então foi uma composição perfeita, né? A loja funciona, eu tenho renda, tenho a necessidade e o tempo permite. Então o fato é que essa renda toda impactou fortemente no consumo, né? Varejo, muito fortemente, tanto, Ricardo, e não somente na capital, no interior também, nas feiras do interior. Tanto que Arapiraca ficou com as suas 7 feiras funcionando desde o mês de março, não para. Por quê? Porque essa renda, ela tem outra característica. Como atinge o público C, D e E, que tem outra forma de consumo, tem outra dieta e tem outra forma de comprar também, efetivamente, né? Então ele compra diariamente, não compra para estocar, não. E 600 reais não permite isso. Portanto, gerou um movimento muito grande também. Difícil de controlar. As feiras abertas e você com dinheiro e com necessidade, evidentemente que movimentou, né, e movimentava todas as cidades do interior do estado. Então, o papel do auxílio emergencial foi do impacto tem sido muito forte nesta situação, o que gera uma relativa calma. Uma calma tão grande, Ricardo, que a Polícia Militar do estado de Alagoas tem uma informação sui generis. Nos meses de junho e julho, durante 2 meses, não aconteceu aqui na capital nenhum assalto a ônibus. Nenhum. Zero. Que ela é um número sempre presente no noticiário policial, no noticiário em geral, né, social. Então, a tranquilidade e a aparente normalidade é tão forte que ela impacta, inclusive, nesse aspecto da segurança pública do estado de Alagoas. Ou seja, a segurança não é só a polícia, né? Segurança não é só a polícia. Não é renda também, é emprego, é habitação, é meio de transporte. É tudo isso, né? Então tivemos um impacto muito grande. Aí todos fazem a mesma pergunta. Com esse dinheiro, Alagoas vai se segurar até dezembro? Não, claro que não. Esse dinheiro, ele tem uma característica. Tem outros instrumentos também, Ricardo, que são muito importantes. Por exemplo, o Programa de Manutenção do Emprego e Renda, que também foi criado no Congresso Nacional no mês de março, ele cobre aqui no estado de Alagoas, você vai ficar impressionado também com esse número, já realizou 155 mil contratos de trabalhadores que reduziram as suas jornadas de trabalho, reduziram também o seu salário, garantindo no futuro, evidentemente, né, o mesmo número de meses com os quais ele teve o contrato firmado com essa empresa. Ou seja, se ele recebeu 4 parcelas do Programa de Manutenção do Emprego, ele vai passar mais 4 meses empregado, né, ou garantido o posto de trabalho. 155 mil trabalhadores alagoanos fizeram e renovaram alguns, muitos, por isso que o número também ficou um pouco maior, né? 155 mil. A pergunta é, quantos trabalhadores Alagoas tem com carteiras assinadas? Não regime jurídico, não funcionário público, mas da iniciativa privada. 350 mil, 150 mil estão nesse programa. Então, veja o tamanho do impacto, é muito grande, né? Então, esse programa, ele tem data para terminar. O auxílio emergencial, provavelmente no mês de setembro, já será modificado, isso, transformado na Renda Brasil, que pagará, e estão afirmando, né, R$200 para as famílias do Bolsa Família e mais R$200 para quem está desempregado. Ora, o número de desempregados é 200 mil, mais 400 mil, são 600 mil pessoas. Isso faz com que
600 mil pessoas saiam do auxílio emergencial, fiquem sem receber nada, esse bloco passa a receber R$200, que representa, por mês, 120 milhões de reais. Ou seja, caímos de uma renda de 780 milhões por mês para 120 apenas. Vai ser um impacto muito grande. Félix, se você me permite, eu vou fazer um intervalo, eu preciso fazer um intervalo comercial, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu queria que você, inclusive, fizesse aí um comparativo de escala entre Bolsa Família e o auxílio emergencial. Não apenas no valor, mas na quantidade de pessoas que efetivamente recebem esses benefícios, ou recebiam e passaram a receber esse novo benefício. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Até já.